paranormalidade, metafísica, esoterismo, ocultismo, terapias alternativas e tradicionais. A partir de agora, no ar, Elias e você. Boa noite, é um prazer estar novamente com vocês, trocando informações, trocando energias e hoje falando de um tema muito interessante, falando de forças ocultas, dos poderes ocultos existentes na natureza, não apenas em nossa mente, não apenas os poderes paranormais, parapsíquicos, não apenas os poderes de mediunismo, mas os poderes realmente latentes na natureza, as forças anímicas, as forças dos elementais, dos gnomos, silfos, salamandras, ondinas, a energia contida realmente nos grandes mistérios e mitos do passado, a bruxa do passado, a bruxa caricata, aquela que você costuma ver em filmes, será que realmente existe? Será que existiu? São Cipriano, bruxa de Évora, bruxa Melusina e tantas outras. Muito bem, as forças ocultas estão ligadas a todos os tipos de energia que não podem ser vistas a olho de forma natural, de forma tranquila. São forças que realmente estão inseridas, estão escondidas atrás de um contexto material, como as questões vibracionais dos campos áuricos. Nem todos conseguem ver o campo áurico, porém essa energia é existente. Hoje, com técnicas, com aparelhos tecnológicos, podemos realmente tirar fotos dos campos áuricos, das energias, da aura existencial em todas as coisas. E as energias, então, evocativas, os espíritos? Bem, hoje, com tantas câmeras de segurança pelo mundo, podemos ver que vários espíritos, de forma não convidada, surgem de repente gravados. São em câmeras de elevador, são câmeras de rua, são de repente até em partidas de futebol, né? Aparecem ali o espectro, juntamente com todos os jogadores. Que incrível! Então, realmente existe todo um mundo oculto, toda uma força oculta. E quando falamos de força oculta, é claro que temos que pensar também nos processos de ligação e de materialização dessas forças ocultas, ou seja, como o indivíduo pode acessá-las e trazê-las para o seu lado de uma forma benéfica, ou simplesmente se esquivar dessas forças quando são de forma maléfica. As forças ocultas, elas são interessantíssimas. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o assunto. Agora, meu boa noite, Jorge. Boa noite, Elias, amigos e ouvintes. Boa noite para todos nessa noite. Muito bem, para você que quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, entre no blog www.bispo4, esse quarto em algarismo romano, .blogspot.com.br. E neste blog você será levado, então, às páginas do meu site e também de outras páginas do Facebook. É muito importante que você adquira conhecimento, porque dentro de todos os contextos que vou colocar aqui, você verá que o que traz realmente o eixo, o equilíbrio, o que traz realmente a força vital para o indivíduo é o conhecimento, e o conhecimento real, concreto. Então, não deixem realmente de visitar essas páginas. Algumas pessoas de repente utilizam o celular ou o smartphone de uma forma muito leve, sem se aprofundar em nada. É importante que você se aprofunde. São muitas pessoas que me perguntam: poxa, Elias, e minhas questões de negócio, minhas questões de amor, e aqueles negócios que eram para surgir, por que não surgiram? Assim como a pessoa que vai ao médico e não toma os medicamentos de forma adequada e se esquece de um ou outro, também é o processo energético, mágico e informativo. Toda vez que você passa por cima das informações, só com uma leitura dinâmica muito superficial, você deixa realmente de absorver informações preciosas. Então você sabe, porém não sabe. Você sabe por alto, mas não tem o conhecimento, como dizia Hermes Trismegistus. Não tem o conhecimento da sutileza. Tudo é leve, tudo é pesado. Tudo é como em cima e embaixo, ou seja, o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. O que ele quis dizer com isso? Que devemos buscar o conhecimento. Aquilo que está embaixo, no seu inconsciente, escondido no inconsciente, ele muitas vezes vem à tona.
E para que você possa entender o que está acontecendo, você precisa de um conjunto de informações. Essas informações é que vão fazer com que você consiga viver melhor. Então, novamente, para você quiser conhecer mais, www.bispoquarto.blogspot.com.br. Então, entre ali para entender mais o meu trabalho. Lembre-se que quando você quiser fazer as consultas são com horário marcado. Leve e grave sua consulta. Todo mundo que não grava minhas consultas geralmente fica querendo fazer mais uma perguntinha ou não entendeu e fica falando de outra forma. E por isso eu gosto que as pessoas gravem suas consultas, né? Eu comecei a gravar consultas desde 1985, porque eu percebia que as pessoas viajavam na maionese, enfiavam a cara no ketchup e lambuzavam o cabelo na mostarda e ficavam gastando o meu tempo e o tempo delas. E o que acontece com isso? Você acaba se perdendo cada vez mais e desabonando a pessoa. Por culpa de quem? Por culpa de você que não gravou. Ora essa. Então, muito bem. Lá em 1985, ainda na Rádio Educadora Rural de Fernandópolis, no comando do Toninho Alves, que era um comunicador da época, então eu estive ali no rádio, tinha o Anísio Marques também na época, e disse, gente, levem o seu gravador, ou gravem. Durante muitos anos tive o meu gravador ali. Porém, a tecnologia foi mudando. Hoje em dia você já tem a condição de abaixar o gravador no seu smartphone, no seu celular. Então, não há mais necessidade disso. Até porque, para se comprar fitas, fica muito difícil. Então, é importantíssimo que você grave, tá ok? E quando se dirigir ali, lembre, o Elias realmente... Vocês vão ver algumas fotos de 95, de uma saída de santo. Então, sim, o Elias, antes disso até, já de pequeno comecei a atender, comecei a trabalhar com diversos campos magísticos, porém eu tenho minha ética, trabalho num consultório. A minha proposta é utilizar vários conhecimentos para lhe auxiliar. E com uma proposta, não é um templo religioso, é um consultório mesmo, é o que vocês estão vendo na foto aí. Então, não fiquem viajando, gente. Transforme a sua vida em algo melhor, em algo maior. Aquilo que não tem organização, desorganizado fica. Daí você vai ficar todo queixoso, todo magoado, porque teve a preguiça de buscar, de procurar e de tentar conhecer mais. Muito bem, vamos lá. Forças ocultas. Falamos já aqui em outros momentos das forças ocultas de nosso ser, ou seja, das energias paranormais, das energias parapsíquicas, da energia psicofísica que temos. Nós somos um corpo cheio de elementos materiais, cheio de elementos químicos, e que está dentro desse elemento químico toda uma série de movimentos, né, movimentos do sangue. Imagine o sangue, esse líquido, correndo por todo o seu corpo numa velocidade absurda, com todos os materiais, com níquel, com ouro, com cobre, com tudo que você tem aí no seu organismo. Imagine como isso cria um campo elétrico. Por isso que o nosso cérebro é elétrico. Então, imagine o seu cérebro elétrico descarregando intensamente a energia. Quando você está muito tenso, muito pé da vida, muito nervoso, quando você não sabe o que fazer, você tem que engolir sapos e utiliza tênis direto, ou utiliza aquele escarpão que não toca o chão, perceba que muitos de vocês terão a tendência a tocar num portão e levar um choquinho, a tocar no capô de um carro e sentir que tem um choque. Pois bem, isso é uma energia telérgica, ou seja, uma telergia. É quando o indivíduo, através da sua força mental e dotado de uma pequena paranormalidade, ou de uma grande paranormalidade, ele consegue criar esse campo elétrico à sua volta. Esse campo elétrico está ligado ao campo magnético, o famoso magnetismo, o magnetismo utilizado para hipnose, para indução, para sugestão. Esta energia é que possibilita você entrar em contato telepático com outro indivíduo, a grandes distâncias ou curtas distâncias. Esta energia é que faz com que você, sem entender, sem compreendê-la, comece a desestabilizar sua vida. De repente você é uma pessoa que tem 5 faculdades. Eu tinha uma aluna que tinha 5 faculdades. Falava, Elias, eu tenho 5 faculdades, trabalho numa coisa que não tem nada a ver com nenhuma dessas e me sinto muito infeliz. E essa pessoa realmente existiu. A senhora X foi uma aluna minha, no meu primeiro espaço esotérico no interior. Então, a senhora X sempre fala, poxa, eu tenho 5 faculdades. Ele sempre fala de pessoas com 3 faculdades que não conseguem se achar e eu não consigo. Entrando então dentro do campo energético, vamos descobrir que o corpo
para que ele possa funcionar, para que essas energias todas, essas para-energias, essas energias psicofísicas, para que elas possam sair do corpo, entrar no corpo, elas entram e saem por determinadas regiões. Percebam como quando você está muito nervoso, que você sente toda a sua musculatura do trapézio, das costas, aqui da região da escápula, das asinhas, né, da costa, fica tensa. Ela vai ficando tensa, 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 tensa. Quando são muitos anos de nervosismo, você vai ficando até corcunda. Perceba que quando você, de repente, aquela pessoa que aceita tudo, tá bom, tanto faz a água ir para cima quanto para baixo, o corpo fica todo relaxado. As pessoas até dizem, nossa, você não envelhece, né? É claro, você está distensionado. O ideal também não é ficar assim tão solto, tão relaxado, mas buscar realmente o equilíbrio, estar relaxado dentro realmente do contexto de implicações mundanas, ou seja, tudo aquilo que o mundo nos dá de problemas, de políticas, de terremotos, de repente acontecimentos negativos. É importante que você saiba quem você é e encontre o seu eixo, para que você possa estar plenamente equilibrado. Então, perceba bem, uma das forças que nós temos é a nossa faculdade paranormal, ou faculdade medianímica, ou mediúnica, ou parapsíquica, depende da escola. Tá? Se você vem de uma escola mais espiritualista, você vai dizer tudo é mediunidade e a paranormalidade faz parte dele. Eu já costumo dizer que a paranormalidade, que é mais a escola de Rini, é mais as escolas mais clássicas, elas costumam dizer o seguinte: você tem a paranormalidade, dentro delas você pode ter essa energia telérgica e você pode criar fenômenos de movimentação de objetos, você pode movimentar objetos, você pode entrar em sintonia com as pessoas ou não. O que vai fazer essa energia funcionar? Essa energia, ela funciona realmente quando você consegue estar com toda a intenção focada. Ou seja, quando você vai rezar um rosário, por exemplo, para quem é católico, ou um puja, ou um rosário também para quem é védico, ou que segue alguma outra religião, perceba que a pessoa ela fica falando ali várias vezes no mantra, várias vezes. Para quê? Para que ela possa se desligar das outras coisas e se concentrar totalmente naquilo que ela está dizendo. Ao se concentrar, ela consegue fazer com que toda a sua mente se foque ali. E aí sim começam a ocorrer os milagres. Onde mais ocorrem milagres? Onde de repente existe muita exaltação, onde de repente todos estão ali intencionados, com a mente focada, direcionada para um determinado objetivo. Esse determinado objetivo é que vai fazer com que ocorra as energias confluentes, ou seja, as energias egregóricas, né? Os egrégoras, ou seja, que é a junção de diversas mentes, diversas energias. Então isso forma-se uma agregação, uma egrégora. Essa egrégora é a base das religiões e a base da magia também. No entanto, existem os magos solitários, que são aqueles que conhecem os meandros do ocultismo, que conhecem então os elementos universais que criaram tudo. Percebam que tudo ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso, ou é incandescente. Então essa é uma verdade, mesmo para hoje em dia. São os 4 elementos da natureza. Tudo é incandescente, é salamândrico. Tudo é gasoso, então é silfídico. Tudo é água, é líquido, né? É aquoso, então está no reino ondínico. Tudo é terra, tudo é elemento, tudo é sólido, então está no elemento dos gnomos. Percebam que isso são verdades. Outras verdades estão ligadas aos nossos 7 pontos mágicos, ou seja, nossos 7 chakras principais. E estão ligados às nossas coraças de força. A magia, ela é feita com intenção, com vontade, com clareza da vontade. Porém, hoje em dia vemos inúmeras placas, inúmeros avisos. Pelo Face existem inúmeras pessoas divulgando diversos processos mágicos, mas a base é a mesma. Mesmo para aquele que trabalha profissionalmente. O que vai motivar, vai fazer, o que vai motivar o indivíduo a trabalhar é ele estar no seu ponto de conforto. Este ponto de conforto tem a ver, então, com uma boa sintonização entre as duas partes. Se não houver uma boa sintonização, a magia ela fica diminuída, fica tênue. Então é muito importante entender todos esses processos. Daí muitas pessoas, Jorge, né, até foi uma pergunta da semana passada, me perguntam, Elias, mas e a bruxa? Aquelas pessoas que são bruxas, existem? Sim, existe o paranormal, como Uri Geller, tão falado. Busquem no Google, Uri Geller. Né? Existem pessoas com dons incríveis, excepcionais,
existiu Daniel Douglas Holmes. Procurem Daniel Douglas Holmes. Então, Daniel Douglas Holmes, ele tinha uma paranormalidade tão grande que ele levitava, ele fazia os objetos se movimentar, ele fazia com que pessoas surgissem no meio das salas, e ele fez isso diante de reis, diante de cientistas da época, isso em 1864. A partir de 1864. Então, foram inúmeras pessoas fidedignas de toda a Europa, né, que o acompanharam. Então, existe, sim, inúmeras pessoas. De repente, a visão que as pessoas têm é desse bruxo maior, ou seja, desse paranormal maior, com essa capacidade múltipla e de fenômeno físico também. Como Chico Xavier, ou mesmo como a dona Edelarzil, né, do algodão, a dona Maria do algodão, que é a dona Edelarzil, na verdade, que faz ali materializações do algodão constantemente. Muitas pessoas ficam magoadas e falam assim: poxa vida, mas ela vai lá, eu tirei um vidro, o que quer dizer isso? Ora, ela tem que atender inúmeras pessoas, não dá para ela se focar apenas em você. Então ela já deixa ali um escrito na parede de diversas coisas que pode ser. Então o papel dela é estar ali e trazendo aquelas energias. E a partir do momento em que a pessoa realmente estuda, tem uma maior clareza, uma maior compreensão dos fatos e conhecimentos da vida, do psique, do paranormal, do sensitivo, de como funciona e de como funcionam as energias, ele vai perceber que realmente é um processo muito natural. E olha, eu fiquei sabendo dela, em 77, continua ali fazendo coisas incríveis, né? Muito bem, tem ali uma mão, ou já vamos para o primeiro nome, Jorge? O primeiro nome na noite de hoje, Elias, é Célio. Muito bem, Célio quer dizer aquele que vem do céu, ou aquele que é cego, ou também pode ser setembro, mas cego de amor, cego de vontade, de desejo, de intenções. Então, um grande abraço a todos os Célios. Elias, antes da gente começar a pergunta do pessoal, a gente está falando dos grandes bruxos, e tem um nome que a gente não pode esquecer de falar, que faz parte da literatura inglesa, né, que até faz parte da minha especialização, né, que é comunicação visual e letras, né, Merlin, que é um grande incógnita, né, que a gente tem na literatura inglesa, porque você encontra, dizem, né, os vestígios de Arthur, da Tábua Redonda, mas Merlin, por exemplo, é um daqueles nomes que a gente sabe que é um grande mago, grande bruxo daquela região, que todo mundo fala, todo mundo comenta, mas ninguém prova a existência dele, assim como a própria Morgana e a própria... Eu ia falar Dama na Água, mas Dama na Água, a gente está falando da mitologia chinesa. Não, mitologia... é a Dama da Água mesmo, que aí era apaixonada por Merlin, que que deu a Senhora da Água, né? Tá certo. A Lady da Água, sim, acho que Lady, né? Vamos, sejamos íntimos dela, Dama da Água, a Lady porque da Água. É que Dama da Água, eu sempre lembro da ninfa chinesa, que teve até uma adaptação muito boa, né, até um diretor indiano que eu não vou lembrar o nome, mas uma história muito bem contada, bem tramada. Mas é tudo, na verdade, tudo interligado, né? As ninfas, né? Realmente, sim, né? Sim. Todas têm as ondinas. Aqui, minha mãe veio do Nordeste, da região de Laranjeiras, ali em Sergipe, e daí ela ia ao Baza Barril, no tempo que o Baza Barril tinha água, as fazendas eram diferentes, né? E daí ela sempre falava da a dama do ouro do Baza Barril, que era muito famosa. Gente, agora a gente vai para o telefone, né? E daqui a pouquinho nós voltamos, ok? Vamos ver ali se o Jorge consegue ter uma boa recepção. Se não, a gente vai aqui pelo Facebook. Então, muito bem. Vamos lá. Então, minha mãe sempre falava da Dama da Água, né? Ou seja, da Mãe do Ouro do Baza Barril. E essa mulher, realmente, várias pessoas viam. Teve uma época, na década de 70, que até alguns livros de escola vinham com a lenda da Senhora, da Mãe do Ouro do Baza Barril. Então, muitas entidades, muitos fenômenos reais, Jorge, isso que é muito interessante. Alguns fenômenos, com o decorrer do tempo, eles se deificam. Então, ou seja, aquilo que era um simples elemental, um elfo, um gnomo, um ser mágico, ou até uma alma que de repente morreu e ficou ali aprisionada, encantada, como muitas assombrações que morrem ficam num determinado local, com o decorrer do tempo, elas adquirem o status de divindades. Ou outras não, simplesmente são esquecidas. Aquela região, aquela casa ou aquele rio, de repente, é destruído, tudo se transforma e aquela entidade é liberta ou deixa de se manifestar daquela forma. Então, isso causa realmente as grandes confusões, os esquecimentos, faz com que as pessoas fiquem realmente
perdidas aí nas informações. Mas falando do Merlin, então Merlin realmente é uma grande incógnita, assim como o Apolônio de Thiena, que historicamente existem registros, dizem que Apolônio de Thiena também fez ressuscitar 4 indivíduos, 4 pessoas, que tinham um poder assim incrível. E assim como Saint-Germain, que na verdade muitos cultuam a energia canalizada de Saint-Germain, a energia consciencial. Porém, para quem estuda o ocultismo, ele é sempre uma incógnita, porque cada 200 anos surge uma pessoa de grande destaque e trazendo realmente a personalidade que seria de Saint-Germain. E outros também dizem que o mesmo ocorre com Merlin, que ele na verdade vem numa ordem Illuminati, que são, na verdade, grandes pessoas de muito conhecimento, de muita sabedoria e de muita articulação política no âmbito internacional, e que, de repente, ele vem no corpo de uma determinada pessoa, ou, na verdade, é ele mesmo se manifestando como uma dada pessoa. Então, veja, é muito interessante isso, assim como São Cipriano, que já é posicionado mais um tempo, São Cipriano de Antioquia, assim como Simão Mago, né, que tem ali grandes passagens, e assim como diversos outros magos que foram surgindo e que foram deixando aí o rastro na história. Tem um muito importante, que é Eliphas Levi, mas Eliphas Levi, na verdade, ele nunca mexeu de verdade, realmente com a magia. Qualquer médium brasileiro, na verdade, mexe muito mais com magia que ele. Ele mesmo coloca, olha gente, isso me sugou muita energia, muita força. Aqui as pessoas no Brasil que frequentam as escolas de mediunidade, elas percebem que no começo sim se sentem desgastadas, fragilizadas, porque você está abrindo um canal corporal para que outras energias se materializem em você. Então você pega as emoções de dor, de sofrimento, de alegria, de tristeza de outras pessoas, né? É como se você no começo realmente estivesse aí com uma psicose maníaco-depressiva ou com, na verdade, um transtorno bipolar. Porque você está realmente captando várias vibrações e energias e emoções. Até a pessoa aprender a lidar com isso, a equilibrar isso, então uma certa demora. Mas, e falando então da bruxa, né, como um todo. Da bruxa eu já havia falado um pouco a semana passada. As bruxas eram aquelas pessoas com uma sensibilidade muito grande, uma paranormalidade muito grande, uma acuidade, né, muito grande, que percebiam de repente um animal comendo uma determinada erva quando estava mal. E daí elas iam, né, e percebiam que aquela erva realmente tinha um poder de cura. E assim nascia toda uma série de receitas, né, que iam sendo colocadas nos livros, que são chamados antigamente de grimórios, e assim como fenômenos. Mesmo hoje existem inúmeros fenômenos de luminescência, de luzes que aparecem, independente de OVNIs, né? Mas luzes que vão surgindo, luzes que surgem desde o fogo-fato até outras formas de luminescência ligadas à telergia, ou seja, a energia das próprias pessoas, né? Tem um autor que é o Colin Wilson. Vocês podem procurá-lo pela internet. Então, Colin Wilson, ele fez um estudo muito abrangente em cima de todo o aspecto magístico. E daí ele fala muito sobre a bruxaria em vários aspectos, desde da nova manifestação da bruxaria da década de 50, da década de 40, 50, que daí é o Wicca, né, os icanos. Mas, ou seja, da bruxaria tradicional, que vem desde o tempo das cavernas, que vem da pessoa intuitiva, que vai percebendo que o barro, de repente, serve para comer, mas que quando come, daí cura a garganta, que daí aquele barro vermelho, então, ele tem efeito medicinal para curar inflamações. Aquele barro mais clarinho tem efeito realmente medicinal, mas ele é um tonificador da pele. Que aquela lama negra, de repente, vulcânica, ela não só tonifica, como trata e hidrata a pele. E assim a bruxa, ela ia observando e ia colocando em seu livro, o famoso Grimório, né? E não só isso, as inter-relações que ela tinha com almas, com espíritos, com sonhos que se manifestavam de repente, né? Tantos sonhos lúcidos, né? Aqueles sonhos que de repente a pessoa entra num estado de transe e ela, com os olhos abertos, começa a ver diante de seus olhos uma série de entidades e coisas e acontecimentos à distância e que se mostram depois ser verdadeiros. Então isso tem a ver com clarividência e sempre com essas energias. Isso tudo foi sendo escrito, colocado, né? E assim foi se fazendo toda a bibliografia, a biblioteca, né, dos grandes magos e místicos. E Eliphas Levi, assim como Papos, né, já no século XIX, esses expoentes todos do século XIX para o século XX, então trouxeram muitas informações, principalmente Papos e Eliphas Levi,
que escreveram muito sobre isso. E interessante, Jorge, saber, é bem mais fácil para o pesquisador escrever, porque ele na verdade só está pesquisando à distância. Ele não está envolvido com toda essa gama de energia, de sensações, de emoções e de vibrações. E até ele sente a necessidade de escrever, o pesquisador, porque aquele que já vê, que vivencia, ele não tem necessidade alguma de comprovar nada, né? Então vamos para a primeira mão da noite? Então vamos. A primeira mão da noite é do Alexandro, né? Ele fala de Minas Gerais. Deixa eu ampliar aqui a imagem. Ok. Então vamos lá. Nossa, é uma mão muito forte, uma mão que nós chamamos de mão espiritual. Perceba que seu dedo médio, ele é muito longo, muito extenso, muito grande, né? Esse é o dedo de Saturno. Essa mão, os dedos, perceba que ele vai fazendo um triângulo, é a forma de uma pirâmide ou de uma árvore de Natal. Isso mostra que o indivíduo tem muita mediunidade, porém a mediunidade, a sua mediunidade, ela tem peculiaridades diferenciadas. Não é aquela mediunidade mais simples, de você incorporou, pronto, está tudo bem. Não, é uma mediunidade que vai requerer realmente estudo, mais conhecimento, porque você veio para resgatar realmente questões ligadas à não ação em outras vidas. Você veio, em outra encarnação, na sua mão é muito claro, você viveu na Itália, né, isso no século XIX, e, no entanto, você era de classe média, ficou muito tempo realmente só aproveitando da situação do dinheiro e de não trabalhar muito, e nesta encarnação, meu amigo, você vai sentir a necessidade de ter cada vez mais, de buscar informações, de se provar. Parece que você é sempre tocado para ter que pensar, para ter que agir, ter que fazer. Por isso que você tem essas cores um tanto esverdeadas também na palma, que isso é a tua energia nervosa te levando realmente a essa busca. É uma mão muito bonita. Seria interessante realmente algum dia a gente pudesse falar pessoalmente, lembrando, grave tua consulta. Desde 1985 peço para que as pessoas gravem a consulta para depois não perderem grandes informações, e também para não ter que ficar me ligando toda hora e perdendo realmente o raciocínio daquilo que foi dito, ok? Então, muita paz, muita luz. A próxima pergunta é de Rose Ragosta, e ela pergunta o seguinte: vou vencer o processo de rescisório? Então, Rose, né, para Rose, eu entrei em contato com ela, dava que não iria vencer o processo. E daí eu falei, olha, está em cima, precisa de fazer um trabalho, que é um trabalho chamado de Ossá dentro do Candomblé, que é um trabalho realmente para Zinhansan, para abrir caminho, para essas coisas todas. Fizemos em cima do trabalho, a energia ainda está aí. Porém, a deliberação estava muito em cima, então não foi positivo. Porém, o que mostra aqui, tá, é que você deve continuar indo ainda, as energias estão aí, tá? As coisas que foi pedida para você fazer, aquilo de fritar os nomes ali daquelas pessoas mafiosas que estão te atrapalhando, tá? Fritar aqueles nomes todos no óleo, né, no óleo de mamona, para ver se eles se entojam dos outros e deixa vocês em paz. Então, tem que fazer, faça tudo certinho, tá ok, minha amiga? Fique em paz. A próxima pergunta, Elias, é de Jamile da Silva, e ela pergunta o seguinte: vou passar no vestibular para o curso de História e sou médium? Olha, essa questão do vestibular realmente já está um pouquinho... Você precisa se esforçar mais, tá? Para passar, você vai ter que se esforçar um pouco mais, minha amiga. É exatamente isso. E você tem sua mediunidade, sim. Porém, a sua mediunidade ela não está lhe atrapalhando. O que lhe atrapalha mais é a questão emocional. Você é uma pessoa muito clássica, é muito sensível, muito sonhadora e precisaria conhecer mais do seu psique, da sua própria personalidade. Você é aquele tipo de pessoa que deve buscar um conhecimento mais oculto, ou seja, como a numerologia, como a grafoanálise, para que você tenha certeza do que você nasceu para fazer, porque essa é uma grande questão sua. Você está sempre em dúvida sobre o que efetivamente você tem que fazer. Então, um grande beijo, muita paz e muita luz para você, minha amiga. Elias, a próxima pergunta que nós temos nessa noite é de Brenda Boarque, e ela pergunta qual o valor da sua consulta. É muito legal isso. Gente,
O valor da minha consulta é um valor que já está assim parado aí no tempo há muito tempo, mas que eu só informo você ligando e querendo-a realmente. Então, pelos telefones. Os telefones estão logo que você entra no meu blog. Então, vamos lá, www.bispoquarto.blogspot.com.br. Então, existe uma consulta inicial, porque a pessoa, a partir da consulta, é que ela vai deliberar sobre aquilo que vai ser feito. Ou seja, de repente a pessoa ela pode necessitar de uma terapia, de repente é só consulta mesmo, de repente pode necessitar de uma regressão. Então são questões diferenciadas que são realmente vistas de uma forma ética, né? Então o horário é sempre marcado, tá ok, agendado, e você deve ir. Como eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, porque elas falou que é sensitivo, elas põem tudo no mesmo balaio, e não é, porque existe o sensitivo budista, existe o islamita, existe o sensitivo evangélico, existe o sensitivo católico, existe o kardecista, então cada qual, embora sensitivo, tem sua proposta de trabalho e de vida, tá ok? Então é muito importante que você sempre veja antes, tá? Muita paz, muita luz. Rosana de Osasco pergunta: meu filho é a reencarnação do meu avô Afonso? Olha, amiga, mostra que não. Mostra que ele tem a proteção, por isso que você vem sentindo algumas coisas, tá? Mostra que o avô Afonso, ele ainda protege muito, né? Vai proteger durante mais alguns anos. Então, é exatamente por isso que você tem sentido essa similaridade. Algumas coisas mais profundas, é muito interessante que a pessoa ela possa passar por uma consulta mesmo. E a consulta você pode gravar, porque eu permito, o preço é o mesmo. Isso desde 1985, daí você vai ter uma maior certeza. Antes da próxima pergunta, eu quero mandar um abraço para Ana Carvalho, para Adriana Borges, para Lúcia Kuma, para Silvia Briana, para Nicole Puzzi, para Sandra Suzy, para o Everton Bottoni, para Daniela Yumi, para Isis Martins de Oliveira, para Lu Obregon, para Maria Itália, para Virgínia Guerreiro, para o Vladimir Schmidt, e daqui a pouquinho eu mando mais abraços. Gente, eu quero falar também que vai haver, vejam aí no Facebook, né? Então vai haver um encontro assim que está aberto para vocês, um encontro gratuito, tá ok? Onde eu e mais alguns paranormais, né, do Spa Paranormais, estaremos ali gratuitamente fazendo uma palestra, fazendo um trabalho de cura, e isso será no dia 4/10. Dia 4/10, é um domingo, a partir das 15 horas. Então 4/10, domingo a partir das 15 horas. Qual que é o preço? Você leve alguma coisa, ou você leva algum lanche, alguma comida, se você quiser, para de repente fazermos uma troca ali. Se você tiver uma roupa velha que você não usa, que sirva para alguém, um alimento que você de repente tem em excesso na sua casa, que você possa doar, ou ração para um animal, para um cachorro, por exemplo, ou se você tiver alguma outra coisa, ou velas até, porque são utilizadas velas também, de repente para auxiliar outras pessoas, então você pode levar, tá ok? Então está aí na minha página do Facebook, né, tá o banner dos Paranormais. Você pode entrar também no site dos Paranormais, né, que é Paranormais, www.paranormais.com. Daí você vai ter ali toda a visão do que a Maria Itália, né, oferece com todos os paranormais, com todos os seus paranormais, com todos os trabalhos da casa, ok? Então tá aí, dado um abraço, hein? Luciano de Xangô, do Rio Grande do Sul, pergunta: quero abrir um negócio próprio, mas não sei qual área e é ideal para mim. Me dê uma dica ou uma orientação, Elias. Olha, Luciano, a carta que responde, já é uma carta para você. A carta que responde é a carta número 20. Né? Ela diz que, de qualquer forma, você ainda precisa de um período para amadurecer as ideias, tá? Para ter uma maturação de ideia. Você tem uma tendência, você é uma pessoa muito mística. O que seria de sucesso para você seria ficar na sua área mesmo, meu amigo, trabalhando com alguma coisa que tivesse a ver com o contexto místico. De repente um bazar onde se venda velas, onde se venda coisas bonitas também, algumas imagens, mas onde você possa ir a cada mês trocando de coisas, colocando coisas novas, colocando roupas, colocando coisas interessantes, tá ok? Isso seria muito interessante. E se o espaço for grande, de repente você até pode convidar o Elias ali, fazer um grupo, daí você já vende ali os livros na frente e já me leva aí para dar algumas palestras e cursos também. Elias, o próximo nome para análise desta noite é Giovana. Giovana, Deus é cheio de graça.
agraciada por Deus, é misericórdia de Deus, é um presente de Deus. Olha que nome, né, poderoso, né? Então, um grande abraço a todas as Giovanas, um grande abraço. A próxima pergunta, Elias, é de Maria José. Ela pergunta o seguinte: o que significa sonhar com o irmão matando uma cobra grande, verde, dentro da água? Muito bem, minha querida. Vamos, gente, perceba o seguinte: para cada pessoa, esse simbolismo poderia ser diferente. Então vamos ver. Água, você não falou se a água era clara ou escura. Falou água. Acho que ela está preocupada, na verdade, com a morte da cobra, né? Por quê? É importante se a água é clara ou escura. De toda forma, isso mostra o seguinte: a cobra, para você, ela tem dois aspectos. Uma, ela mostra que você está saindo de uma fase difícil e que coisas do passado, pessoas do seio familiar que te traíram, que te criaram grandes problemas, muita dor, essas pessoas estarão sendo anuladas, tá? Esse no seu caso. No caso de outras pessoas pode ter um outro significado, mas no seu caso é um sonho bom, um sonho positivo, tá ok? A próxima pergunta, Elias, é de Emiliana. Ela pergunta o seguinte: vou ganhar na Mega Sena? Estou jogando e recentemente acertei 2 números. Emiliana, eu vejo que você está com muitas energias positivas, porém não dá para saber se você vai exatamente ganhar na Mega Sena ou não. Existem algumas consultas, né, que são feitas em consultório, onde a gente faz várias análises. Por exemplo, a leitura da mão, às vezes ela possibilita ver se a pessoa terá essa sorte. Existem alguns traços, né, que são bem definidos. Porém, tem gente que tem esses traços e não usam, né? Eu conheço pessoas que têm o traço da sorte para dinheiro fácil e acabam não utilizando, tá ok? Então, mas a carta que cai para você, tirei uma carta também para apoiar isso, é a carta da montanha, que diz o seguinte: ela mostra que o seu karma, né, isso segundo a carta da montanha, está mais em você aprender realmente a lidar com seus braços e pernas. Então, não está mostrando tanto essa questão de você ganhar no jogo, a não ser que fosse corrida ou atletismo, mas não é bem esse o caso não, tá ok, minha amiga? Pois é, dá para entrar um pouquinho mais na magia antes? Dá. Eu até tenho uma pergunta aqui que a gente falou já de Merlin, né, que é um grande personagem, um grande elemento da magia inglesa, e não tem como eu deixar de falar da Morgana, né, que a gente, como você fala de bruxas, a Morgana também a gente não tem essa confirmação da existência dela. Também é uma grande bruxa que rivaliza com Merlin, né? Exato, que seria uma oposição e ao mesmo tempo um complemento à força, né? Olha, é interessantíssimo. Perceba que grandes religiões são feitas em cima de indivíduos ou de seres que para outra religião é tido como mito. Para a pessoa que tem uma mente totalmente materialista, né, que é ateísta, ou seja, que não acredita em religiosidade nenhuma, acredita apenas nos mitos, na ciência, que acredita apenas nos símbolos, então tudo isso são símbolos. Né? Para essa pessoa é tudo símbolos. Para mim, que trabalho com magia e que acredito realmente que já vi acontecimentos muito grandes, vejo que, num dado momento, realmente esses seres existiram. Né? Não como se coloca nos filmes, mas já existiram sim, com grande poder. Como já acabei de citar aqui o Daniel Douglas Holmes, que vocês vão achar aí, faça busca no Google, Daniel Douglas Holmes. Né? E havia também uma pessoa em São Paulo, eu não lembro o nome dele, acho que era Mirabelli, gente. Mirabelli, ou Mirandelli. Me faltou a memória agora, tá? Porque isso tudo eu falo de memória, gente, não é assim que eu fico escrevendo. Tá? Então, essa pessoa, inclusive, aqui de São Paulo, parece-me que na década de 40 ocorreu isso. Existia uma loja chamada Ducal e ele trabalhava nela. E trabalhava no setor de sapatos. Só que as pessoas já estavam cansadas, porque os sapatos caíam, as caixas se movimentavam, caía sozinho, os sapatos se movimentavam dentro da loja. E para os pesquisadores, então, há um relato de que ele foi despedido. E ao ser despedido, as caixas iam como se tivesse magnetizado atrás dele. Alguns fatos, gente, são escondidos por questões mais políticas, de repente o país, né, comandado mais por uma energia, ou por uma política, ou por outra, então por isso que vocês não têm muita informação. Mas se vocês buscarem numa biblioteca boa, vocês vão ver os escritos da Revista Planeta e percebam até que até a Revista Planeta é difícil de vocês acharem, hein? Porque quando as revistas Planetas do passado, elas relatavam muito isso, como eu li muito, né, também, então era um relato assim, muito abrangente. Ou se vocês buscarem sebos, livros de ocultismo, ou de paranormalidade, precisamente, né, mais antigos,
esses de sebo, mais velhos, vocês vão poder encontrar esses nomes de referência, que são o quê? Grandes bruxos. Elias, assim, complementando o que você está falando, você acredita que isso seja o resultado da questão da Contra-Reforma, ela ter acontecido no Brasil de uma forma mais suave, mais tranquila? Porque em Portugal e Espanha, a Inquisição ela foi muito ferrenha, ela foi muito forte. Se a pessoa ela não era queimada na fogueira, ela era deportada para o Brasil ou para as colônias na África, né? Tanto que a gente tem esses relatos históricos, certo, e até na própria literatura, por exemplo, o Memorial do Convento, do Saramago, ele fala desse processo, né? Que é um livro maravilhoso, que tem assim uma personagem maravilhosa, que olha o nome dela, Blumunda, né? Que ela é uma bruxa, uma sensitiva maravilhosa, é um livro bom para se ler, é um livro apaixonante, né? E a gente tem a Veja em São Paulo, não vou lembrar em que período, que eu também estou buscando na minha memória, fala que a única bruxa brasileira, né, que assim, quando se fez as pesquisas históricas, nas prisões, porque existem esses papéis, eles falam que a única bruxa brasileira chamava-se Pascoal, né, e veio de Portugal, né? E os outros casos tidos como bruxaria no Brasil foram o quê? Foi um homem que não tinha roupa para se vestir e vestiu a roupa da irmã para ir bem vestido à missa. E uma outra que diziam... essa história é interessante porque a gente já comentamos de alguma coisa parecida aqui na rádio. Mas é interessante eu colocando para as pessoas entenderem, porque veja bem, em muitos textos, né, temos que sempre ver também a origem dos textos. Sim, sim. Tá? Por quê? Na verdade, tudo isso são textos históricos. Eu só não sei, como a gente está falando da Veja, é uma revista brasileira, que ela é muito séria. Quando ela faz esses levantamentos, né, eles têm os dados. Eu infelizmente perdi a revista. Mas o que eu queria lembrar do caso é que falaram assim, que ela foi condenada porque ela coava café nas roupas para servir ao marido. Nas roupas de baixo. Isso. E o marido diz que por conta disso, olha só que interessante o histórico, né? Ficou abobado, tonto. Mas pessoas que moravam na região diziam que ele já tinha essa personalidade não tão inteligente. Então, Jorge, é muito interessante. Mas que nem, por que sempre a fonte? Porque os jornalistas, né, eles realmente focam numa determinada área de trabalho. E muitas vezes ficam carentes de outras buscas. O Câmara Cascudo acho que é uma grande referência em todos esses aspectos. Então o Câmara Cascudo ele mesmo se coloca como um grande bruxo brasileiro, né, de linhagem realmente dessa mistura toda de catolicismo magístico, e coloca bem claro, olha, a feitiçaria veio da Europa, né? Ou seja, onde você vê ali de repente relatos do passado, onde as pessoas entravam nas igrejas católicas para de repente colocar dinheiro debaixo da toalha na época da Semana Santa, para quando o padre rezasse o dinheiro ficar abençoado. Outros que roubavam hóstias, e até hoje ainda se pede, olha, tome, né, comungue ali na frente do padre, né, ou da pessoa que está ali, do auxiliar, que tem um nome específico dentro da Igreja Católica, né, a pessoa que está ali auxiliando. Mas, ou seja, como a Igreja Católica era muito forte, então muitos relatos, desde roubar o óleo de repente santo, que vai na cabeça da criança para passar nos lábios e beijar, roubar o beijo do homem específico para que ele fosse encantado, colocar ali uma agulha no vestido da noiva, e várias outras coisas, até de batizar quando eu era criança, as pessoas morriam de medo de para quem você iria dar sua criança para batizar, porque até aqui na região do ABC existia toda uma série de pessoas que pediam às crianças para colocar dinheiro dentro da roupinha para pegar a energia do batismo, para que a energia do batismo fosse para aquele dinheiro, né? Isso realmente eu vivenciei ali, teve fatos, né, ocorridos. Então veja, bruxarias sempre existiram muitas. A questão é emblemática, a questão de coar café, tem até a música, né, da Gabi Amarantos, né, de coar café na calcinha. Hoje em dia isso acabou um pouco porque as calcinhas ficaram mais modernas, sofisticadas, são de rendas, não dá mais para coar e tem realmente filtros de papel e outros. Mas, ou seja, essa magia de sedução, de sensualidade, ela continua. Perfumes são feitos para imitar o cheiro do couro, né? Tem até o Boticário, por exemplo, fez um perfume masculino com um leve toque de couro, para lembrar realmente aquele cheiro no momento em que o perfume assim começa a misturar-se com o odor do homem, por exemplo. Então, isso são contextos mágicos.
né? Na região de Minas Gerais, existe toda uma escola chamada Mandracaria. Então, Mandracaria, na verdade, são as magias que são feitas. Vê-se nas cidades históricas, vários santos, de repente, com as perninhas raspadas, que as pessoas raspam ali a madeira, para de repente colocar na sopa, colocar no ensopado, colocar no feijão. Eu estive na casa de uma senhora em Planalto de Minas, que as vizinhas dela viviam jogando ali o Santo Antônio, por exemplo, dentro da panela de feijão. E jogava o santo inteiro, para ferver logo no feijão, para enfeitiçar todo mundo. Então, esse feiticismo não tem nada a ver com o africanismo, perceba, e nem com o pagelantismo, embora tivesse o paiê-pajé. Qual é o paiê-pajé? O paiê-pajé era o pajé de 7 fôlegos, que existia na época do descobrimento, até o século, na verdade, 18, que eram os pajés de 7 fôlegos. Perceba a analogia, 7 fôlegos. Yoga ensina exatamente você respirar, né, para você captar o prana. Então, esses pajés, eles tinham o poder de repente, fazer bilocação, ou seja, sair, estando na sua cabana ali, estando na sua oca, eles podiam ao mesmo tempo sair, se projetar fora do corpo e aparecer fisicamente numa outra região. Também eles tinham o poder de fazer os aportes. O que são os aportes? É você ter o poder mental, parapsíquico, de transportar um objeto de uma região para outra. Câmara Cascudo também, Nina Rodrigues, eles também relatam essas encantarias. Mas realmente, em alguns outros anais paracéticos, então em outras revistas, como Veja ou Isto É, eles vão abordar por um outro ângulo, porque não são específicas, não estão ali entrando dentro dessa especificidade, não estão abordando essas forças ocultas. Na semana passada, lembre-se que eu falei de uma pessoa que conheci, fiquei na casa dessa pessoa, inclusive, lá na cidade de Mirassol do Oeste, que ele olhava para um pássaro e teve inúmeras testemunhas. E ele falou, você quer que eu derrubo? Ele olhava fixamente e o pássaro caía. Ou seja, ele adquiriu um poder ótico. Isso é adquirido, é aprendido. É claro que ele já tinha uma tendência, um poder para isso. Mas ele, para adquirir essa capacidade, ele ficou 6 anos fazendo um exercício no qual ele olhava para o sol, desde o nascer do sol até ali o levantar-se realmente do sol. Ou seja, ele adquiriu um poder, ele deu ordens para a mente, para o inconsciente, que lançasse todos aqueles campos telérgicos, ou seja, aquela energia vibracional, essa energia eletromagnética, pelos olhos, que é o poder do olho gordo. Ele adquiriu esse poder do olho gordo de uma forma assim incrível. Depois, quando eu o conheci, ele já estava parando com isso. Ele já disse, olha, eu já estou cansado, já estou com uma certa idade, já estou deixando isso de lado. Então perceba como essas forças ocultas são interessantíssimas. Elias, a nossa próxima pergunta é da Nayara, de Minas Gerais, e ela pergunta o seguinte: tem uma mediunidade? Eu tenho a impressão que a Nayara já tinha feito essa pergunta, né? Olha, você tem sim a sua paranormalidade. Hoje eu tirei uma carta para você. Talvez a confusão que se faça é que as pessoas dizem para você, você é médium, você tem que girar, senão sua vida não vai funcionar. Isso é claro, estão dizendo no contexto religioso. Como outras pessoas diriam assim, olha, você tem que pegar e se aproximar dessa divindade, ou se aproximar, depende de onde você vai buscar essa informação. Então, eu estou falando como um pesquisador e um metafísico. Veja, eu até coloquei algumas fotos ali, vocês vão ver que eu realmente faço várias coisas. Eu não estou falando como pai de santo, senão eu falaria assim, você precisa girar, ou você precisa fazer o santo. Ou eu poderia falar de uma outra forma, olha, você tem um mediunismo, precisa ser desenvolvido em mesa, né? O que eu estou dizendo aqui é, como consultor em metafísica, que você tem uma paranormalidade, uma sensitividade que precisa ser trabalhada assim. Você tem essa energia, e essa energia que te leva a muitos momentos de depressão, de tristeza e de fechamento de caminhos. Então, trabalhe essa sua energia, e aqui a minha proposta no rádio não é uma proposta religiosa. Então, não estou chamando nem para esta nem para aquela. É pincelar as diversas nuances e falar realmente dessa energia metafísica que existe, né? Que está aí, para que vocês possam pensar mais, independente de qual é o seu caminho, sua religiosidade, de que escola você segue, que caminho você está seguindo. Então você vai realmente saber que você está direcionado por um caminho de busca. Você é um ser humano, você sempre vai buscar realmente aquilo que te complemente, que te dê respostas. Tá? Então a paranormalidade é uma ciência real. Tá? A paranormalidade, ela é um fenômeno real, né? Estudado pela parapsicologia, que é uma ciência desde 1953, né? E
que começou a ser considerada ciência na grande convenção que esteve na Holanda, em 1953. Então, vejam bem, estou falando, utilizando esta ferramenta. Tá ok, minha amiga? Muita paz e muita luz. Elias, a próxima pergunta que nós temos é do Iranaldo. Ele diz o seguinte: tenho 2 empregos em vista, um em Mossoró e o outro em Apud. Devo correr atrás de qual? Olha, eu não conheço, Mossoró é famosa, né? Mas para Mossoró eu tirei 2 cartas. A carta que sai para Mossoró é a carta dos raios, quer dizer, é algo assim mais difícil. No entanto, a segunda carta, para Apud, então sai a carta das flores, ou seja, mostra que haverá uma abertura maior para você. Tá ok? Então já está respondido. A próxima pergunta, Elias, que nós temos é da Adriene. Ela é de Frutuoso Gomes, Rio Grande do Norte. E ela pergunta o seguinte: sou casada e estou muito magra. O que posso fazer para engordar? E não estou engordando de jeito nenhum. No seu caso específico, você tem que deixar atenção, porque você é uma pessoa muito perfeccionista, que se cobra demais e lembra demais as coisas do passado. Você precisa realmente aprender a relaxar. Faça uma academia de dança. Daí você fala, mas dança eu vou Soares. Não. Faça alguma coisa que te leve a você relaxar, descontrair. Pode ser um Tai Chi Chuan, procure aí perto. Pode ser uma capoeira de Angola, que é muito divertida, que até com 80, 90 anos a pessoa pode fazer. Né? Procure algo, um balé, sei lá, qualquer coisa que vá fazer com que você foque a sua atenção em algo mais relaxante. Ok, minha amiga? Muita paz e muita luz. Brida, de Campina Grande, pergunta: amanhã tem um evento para ir. A pessoa que ia comigo desistiu. Devo desistir ou devo ir ao evento de qualquer jeito? Olha, quem te responde é a carta 31, tá? É a carta realmente do arco-íris. O arco-íris, ele é luz. Ou seja, seja a luz. Você é uma pessoa que tem um magnetismo fantástico, tem uma luz própria. Não apague a sua luz de forma nenhuma. Então a carta do arco-íris, que também é a carta representando o Xumaré, representando a transformação, a mudança, mostra para você que seria bom realmente para você ir. Tá ok? Um grande beijo, muita paz, muita luz. Suzana, de Campina Grande, também pergunta: Elias, você falou que sou sensitiva e as sensações estão ficando mais frequentes. Estou um pouco assustada. Se eu não desenvolver, pode trazer algum mal para mim? Vamos entender bem o que o Elias está falando em desenvolvimento. Então, vejam, entendam bem o programa. O programa é dado pelo paranormal, metafísico e terapeuta. Tá? Então, o Elias é terapeuta, o Elias é metafísico, o Elias é um paranormal. Então, já que eu tenho esse conhecimento todo holístico, eu digo para você, você deve conhecer a sua paranormalidade. De repente, você pode estar num momento que você não precise desenvolver. Então, você pode aprender a bloquear essa energia toda, essa sua sensitividade. Muitas pessoas têm uma paranormalidade muito grande, minha amiga, e não a utilizam para tratar dos outros, para fazer cura, para nada disso. Muitas pessoas que você vê na televisão, muitas pessoas que você vê em revistas, em jornais, grandes empresários que estão sempre acertando os caminhos, têm uma intuição, uma sensitividade, uma paranormalidade muito grande. Só que eles não vão dizer que tem a paranormalidade. Eles vão dizer, eu tenho um feeling, porque é mais chique, é em inglês. Eu tenho um feeling, né? O que quer dizer a mesma coisa. A pessoa tem uma sacação, uma capacidade, uma percepção. Um timer. Né? Exatamente. Porque fica realmente, sai daquele comum. Como o Brasil teve essa história toda de escravidão, teve a história de índios, teve a história de dominação europeia, ou seja, tem uma série de histórias. Então percebam que dentro de um dado momento, dentro de uma determinada altura, as pessoas preferem dizer que tem um mailing list do que dizer eu tenho uma lista de nomes. Tá? Para sair da coisa tupiniquim, né? Na mente deles, né? Ou seja, eu sou muito brasileiro mesmo, eu gosto de falar, olha, na sexta-feira às 19 horas haverá a reapresentação do programa. Né? Então eu gosto de falar em português, eu acho muito interessante, estou aqui no Brasil, né? Não tenho nenhum grilo com isso.
Então é isso, minha amiga, você precisa aprender a dominar isso. Entre mais aí no meu blog, como sempre tenho falado, gente, utilize os blogs, leia, de repente só de você ler, você já vai começar a controlar isso. Algumas coisas que eu coloco, se você não conseguir, você pode de repente, mais adiante, né, tentar um contato, ou vir para São Paulo, ou de repente montar um grupo aí para um trabalho, para que a gente possa desenvolver o trabalho, tá? Então, entre realmente nos blogs, veja o que eu falo sobre isso, inclusive no meu blog do Face, que é O Paranormal e Metafísico, Elias Luiz Bispo IV. Então, entre aí, que é muito interessante. A próxima pergunta, Elias, é da Ângela, de Piracicaba, e ela pergunta o seguinte: vou conseguir vender minha casa? Então, vamos lá para a Ângela. Ângela, no momento a coisa está um pouco complicada, tá? Existe aí um certo bloqueio. Você faça tudo fisicamente, o que você pode fazer para a venda da casa. O problema não é nem com a casa, não é que tem nenhum espírito aí te atrapalhando a vida, te zicando, te estrovando, não. A questão mais é do monetário mesmo e da região. Então, você embeleze, põe umas flores, faça alguma coisa aí na frente da casa que chame a atenção. A grande magia vai ser embelezar a casa da melhor forma que você puder, tá ok? É interessante também você passar um pano com água e um pouquinho de leite e a essência do perfume chamada flor de laranjeira. Então, olha lá, flor de laranjeira, um pouquinho de leite, põe num balde d'água e passa, mas para que aquele cheiro levante, né? Aquele cheiro de flor de laranjeira. Tá ok, minha amiga? Muita paz e muita luz. Fernando Ancona, de São Paulo, diz: preciso ampliar os negócios. Devo criar novos pratos quentes, rápidos, ou adquirir um sócio para sair do vermelho? Você deve fazer as duas coisas, meu amigo. Eu já falei isso antes de tirar cartas, né? Mas saiu também a carta 24. A carta 24, ela é a carta da roda, do eixo, do movimento, daquilo que provoca movimento. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar, os dois movimentos estão certos, tá? Você precisa criar novas coisas, seduzir com uma nova proposta, e, ao mesmo tempo, você, com essa proposta, ou seja, a pessoa sentindo que tem um aporte, que tem todo o movimento, vai ser mais fácil para você adquirir um sócio, um parceiro, né, que possa lhe auxiliar aí numa parceria a prosperar, ok? Muita paz, um grande abraço para você, meu amigo. Né? Eu gostaria também de estar mandando um grande abraço para o Douglas Martinez, o personal, para Ana Paula Mariotti, o Pablo Dupré, para o Júnior Aerá, para Maria José Nobre, para Karina Marques Oliveira, para Karina Panúncio, para Sueli Carrilho, aqui para nossa amiga Kátia Silva, para Ciani Santos, para Tatiane Ribeiro, para Natália Fernandes, Fernanda Giardino, para o Rômulo Alves, para o Sandro San, para Aurenia Pires. Aurenia Pires, um grande beijo, um grande abraço. Espero que você esteja usando aí o curso de tarô que eu lhe passei, tá? Um grande abraço, muita força, muita luz, minha amiga. Aurenia Pires. É um nome um pouquinho difícil, diferente de falar. Um grande beijo para você, minha amiga. E para Tatiane Ribeiro também um grande abraço, muita paz, muita luz. Para a família também, Xavier Gonçalves, de São Bernardo, uma família antiga, tradicional. Um grande beijo no coração. Muita paz para vocês todos. E um grande abraço. Sempre lembro, né, e mando esse grande abraço para a região de Fernandópolis, onde tem pessoas ali maravilhosas. Então, Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Meridiano, e mais para cá, para a região de Tanabi também, Mirassol do Oeste, São José do Rio Preto. Um grande, forte abraço a todos vocês. E não esquecendo, né, de lembrar também da cidade de Araçatuba, que é uma outra região, Birigui e Araçatuba, onde deixei pessoas maravilhosas que estão sempre me acompanhando. E algumas pessoas são muito tímidas ainda, que só me acompanham, só falam comigo sem participar do programa. Então, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Elias, a gente está falando sobre força oculta, né? E algumas coisas chegam, assim, não sei como você entende, mas algumas coisas chegam para nós como lendas ou histórias do sertão, histórias populares, né? Você já ouviu falar de dedo verde? Aquela pessoa que tem a capacidade de... Porque assim, eu vou ser franco. É uma atribuição da magia, né? O dedo verde... Da pessoa ter a capacidade de plantar e aquilo dá certo. Quer dizer, enquanto a gente se mata, às vezes troca a planta pra cá, tira do sol, põe no sol, molha, põe não sei o que, põe nome, não sei o que. Eu nem quero falar assim, de algumas plantas, que eu sou um desastre para algumas plantas. Finalmente estou conseguindo algumas plantas em casa, mas tem umas plantas que ainda são uma dificuldade.
E olha, o que já me ensinaram para algumas plantas eu faço, viu, gente? Mas tem coisas que não adiantam mesmo, Jorge, porque cada um tem uma energia básica. Então, veja, quando você utiliza vários sistemas de análise, então tanto os sistemas mais físicos, né, de ver a própria estrutura do corpo, de ver a própria personalidade, e outros sistemas daí entrando na metafísica, então da astrologia, da grafologia, da grafodiagnose, da fisiognomonia, que é da leitura então dos potenciais que você trouxe, e diversas outras que estão linkadas então à data de nascimento, ao tarô ou ao dus da pessoa. Então você vê que cada um nasce com potencial. Minha mãe tinha um dedo verde maravilhoso. O dedo verde dela era incrível, né? Ela colocava realmente a mão nas plantas e as plantas cresciam, que era uma maravilha. E num curto espaço, ela conseguia fazer com que, ela conseguia plantar milho, plantava junto com o milho, ela já plantava o feijão, já plantava o maracujá, e tudo dava, e muito para a gente dar para os vizinhos, inclusive. Então, veja, ela tinha um dedo verde fantástico. Eu tocava nas plantas dela e morriam todas. Que a minha energia realmente não tinha nada a ver com nada disso. A minha energia era para gastar as plantas que já estavam prontas, né? Então, observe que realmente pessoas têm potenciais diferentes. Em 1985, eu fechei um centro que eu tinha, né, que era os templos de Umbanda do Círculo Mágico Esotérico Oriental, a Casa do Saber, que é bem próximo ali do meu consultório, né, aqui em São Bernardo. E daí eu fui escrever livros e dar cursos, então, ensinar as pessoas a lerem o tarô, então, o tarô cigano, o tarô de Marselha, o tarô egípcio, porque eu entendi o seguinte: as pessoas precisam de um conhecimento que lhes dê base concreta. E a partir daí, então, sempre linkando. Então, para você jogar o tarô, também é importante aprender números. Para você jogar o tarô, é interessante você ter o domínio das cores. Para você ter o domínio das cores, também é legal você linkar isso com os chakras, porque daí você vai saber em que ponto do corpo aquilo acontece. Essa é a minha escola, a minha forma de ensinar, né? Então, eu vi que algumas pessoas adquiriam conhecimento. Tive uma aluna que adquiriu uma capacidade muito grande de quiromancia. Os outros cursos passaram, assim, só serviram realmente para a base. Mas a quiromancia foi forte. Eu tive uma outra aluna, no entanto, que ela tinha muita vontade de jogar as cartas, ser cartomante. A avó dela era cartomante e ela queria muito ser cartomante. Ela adquiriu uma habilidade tão grande, é claro que não foram só os cursos. Então houveram trabalhos, porque as pessoas não sabem disso. É importante falar isso no tema de hoje. Que tem coisa, gente, que não é só na nossa força mental, nós tem fazer trabalhos mesmo. Não é só fazer... Aqui no Brasil tudo fala-se que é macumba. Não tem a ver, não. Tem ritos, tem... vários trabalhos que eles são feitos em diversas ordens, ou seja, primeiro trabalho, união de pessoas para você criar uma egrégora, união de pensamentos, usar o pensamento positivo para você alcançar algo. Então as orações, a meditação, utilizar símbolos. Vejam que os símbolos são tão fortes que eles são utilizados em todos os locais, como o símbolo do sal grosso, mas não apenas o símbolo. O sal grosso é um cristal que funciona de verdade, você acreditando ou não, ele é cristal e pronto. Assim como o seu computador tem cristal de silício ou de quartzo, você não precisa rezar para o computador funcionar. Ele já vai funcionar e muito bem, porque já existe o cristal de silício e de quartzo dentro dele, tá? Então, assim, funciona a magia. A magia, ela funciona com os diversos conhecimentos, as diversas competências que são utilizados em um dado momento. E tem uma determinada demora. Por quê? Você tem que ir em determinados locais. Essa aluna, então eu levei essa aluna em locais de mata, em locais de cachoeira, em locais de pedreira, e fora os conhecimentos que ela tinha ali com outras pessoas. Ela adquiriu uma capacidade tão grande que ela conseguia olhar para a pessoa sem nunca ter visto e falar o nome inteiro da pessoa, né? E ela está em Fernandópolis, né? É uma cartomante ainda muito boa, só que ela não divulga tanto, né? Só vou falar primeiro o nome, me deu vontade aqui. A Marcinha, um grande beijo para você, Marcinha. Pronto, não falei o nome inteiro. Então, ela adquiriu uma capacidade enorme de ver, abriu uma evidência, uma clara evidência, uma clara audiência para ela, de uma forma incrível. Como o trabalho foi bem feito, ela conseguiu entender tudo isso sem se desequilibrar a vida e podendo se ordenar, se organizar, né? Então, olha que lindo, que bonito. Outras pessoas, de repente, eu tinha alunos, principalmente homens, eles se davam muito bem com numerologia. Não para utilizar em consultas com outras pessoas, mas na vida prática. Eu tive um aluno, que é o Fernando, já não vou dar o nome inteiro, né? Porque de repente a pessoa nem quer mais que a gente fale o nome inteiro, já passaram uns anos, né? Pode ser de algum segmento que não quer mais que isso seja, que venha público. E eu dei um curso para ele, foi uma turma à tarde,
que eu tive em Fernandópolis, lá na rua na Avenida dos Arnaldos, né, onde tinha o meu espaço holístico. E daí ele queria muito, eu estava fazendo o ângulo, e ele queria muito passar numa escola que é muito difícil. Ele queria fazer engenharia nuclear, numa escola que me parece que é no Paraná que tem essa faculdade, né? E daí ele disse para mim, olha, Elias, ele passou em primeiro lugar, então foram colocadas aquelas faixas na cidade, né, que escolas como ângulo sempre colocam, e ele passou em primeiro lugar no vestibular, porque ele não teria como pagar realmente, ele teria que passar mesmo para ganhar bolsa. E ele disse, Elias, o que me ajudou muito foi o curso de numerologia que você me deu. Eu consegui perceber, ter uma visão diferenciada que me auxiliou muito. Então, olha que interessante, né? E as pessoas não sabem disso, né? Elas pensam que paranormalidade é sempre para estar ali jogando tarô para os outros, ou vendo. Não. Sua paranormalidade, ela vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Deve ser para isso. Elias, a próxima pergunta que nós temos é da Roberta Viana. Ela é de São Paulo. E ela diz o seguinte: quando vai passar essa fase difícil de minha vida? Este ano está sendo muito difícil. Pois é, minha amiga Roberta Viana, você que já sabe que tem uma sensitividade, uma paranormalidade, que já te falaram isso, mas que você tem receios, tem medos, porque você é muito ética, e quando você vê que a pessoa fala uma coisa e depois fala outra, né, isso te causa receios. É que você tem buscado não um meio mais científico. A gente, quando acaba buscando muitas coisas misturadas com religiosidade, então cada um, não é que estejam errados, é que cada um está falando dentro de um contexto, né? É diferente você jogar um tarô dentro da metafísica desvinculada, ou você jogar vinculada com algum segmento, tá? O que mostra o seguinte: este é um ano realmente de provação para você. O que eu recomendo é que você faça a meditação, a meditação uma vez por dia, da prosperidade, ou seja, e da queima do karma. Coloque uma música suave na sua casa, sente-se no sofá, numa poltrona, mentalize a força primordial de Deus, ou a força primordial do cosmos, ou seja, nós somos filhos da energia branca, da energia vibracional da luz. É claro que no universo existe o buraco negro, existe a energia negra, a matéria negra, porém nós, aqui habitantes do planeta Terra, somos filhos da vibração luminescente, somos filhos da luz. Então você vai sentar-se ali e vai imaginar realmente que a luz direto do cosmos vem até você, entra pela sua cabeça, ilumina todo o seu ser interna e externamente e vai queimando todo este karma negativo, vai tirando toda essa negatividade da sua vida e vai lhe abrindo os caminhos para que você possa realmente tirar essa energia de vidas passadas que vem te atrapalhando. Muita paz e muita luz para você, minha amiga. Josefa pergunta: meu ex volta comigo? Ele está com outra? Então vamos lá, vamos ver se ele volta, né? A carta número 7, a carta do falo, é a mão de Deus, né? E o falo é um símbolo realmente fálico, mostra que sim, ele volta. As questões ali que atrapalharam o relacionamento são de ordem mais sensual, sensorial e sexual mesmo, tá? Então é interessante que você leia, ouça, de repente hoje tem vários programas que são muito abertos, que falam de sexualidade abertamente. É interessante que você se goste mais, que você tenha um maior domínio realmente da sua sensualidade, tá? Mas essa questão de outra pessoa, essa questão de outra pessoa é uma questão assim complicada, não mostra uma outra pessoa fixa, mas, ou seja, mostra que ele tem uma energia viril grande, tá? E essa energia toda se equilibra com você se conhecendo mais, você se entendendo mais. É muito interessante, Jorge, falar sobre isso, porque muitas pessoas falam, mas Elias, e o Tantra? Ah, Elias, não fala de Tantra aqui, porque Tantra é prostituição, né? E Tantra não tem nada a ver com prostituição, gente. Tantra quer dizer sexo, mas a palavra sexo, né, dentro do contexto tântrico, ela quer dizer sexo divino, ou seja, conhecimento. Você vai utilizar os yogas, é um dos ramos do yoga, e yoga são técnicas de elevação, iluminação e equilíbrio espiritual. Todo o trabalho que eu faço é o trabalho, na verdade, com a energia espiritual do indivíduo e com a energia do psique profundo. Tá? Não tem nada a ver com a sexualidade em si,
né, com o trabalho de sexualidade em si, com os outros trabalhos que de repente vocês veem por aí, o filme pornográfico, não tem nada a ver com nada disso. É importante, a pessoa que não conhece a sua sexualidade, que não conhece a sua sensualidade, ela vive perdida, sempre com medos, com receios, com problemas no relacionamento, sem eu saber porquê, sempre com receios e sentindo que tem uma força maligna atuando na sua vida. Agora, com o conhecimento, com o trabalho da autoestima, então esses problemas eles acabam cessando, tá? Por isso que no passado, até lembrando que o Jorge falou aqui dos textos do passado, daí o Nina Rodrigues e alguns outros, tem o Joaquim, mas eu vou esquecer o nome dele. Bom, enfim. Mas existe um trabalho muito interessante que é a Antologia do Folclore Brasileiro, onde tem vários expoentes. Então, eu lembro-me de um relato, isso já há muito tempo, né? Eu li isso com 16 anos, já estou velhinho. Então, de um relato de uma perseguição, na verdade, também a uma negra da terra de Minas Gerais, que não é a Chica da Silva, viu, gente? Por quê? Uma negra que veio do Congo, né? Congolesa, e que seduzia os homens. E como é que ela seduzia os homens? Seduzia os homens pelo cabelo, fazendo cafuné. Porque aqui não tinha, na Europa não tinha cafuné, né? E ao fazer o cafuné, as pessoas se sentiam amparadas, acolhidas, ou seja, ela literalmente colocava as pessoas no colo. Então, houve todo esse relato, porque haviam homens que de repente queriam deixar as suas famílias, e eles viam aquilo naquela época de racismo, de preconceito, em que os negros eram escravos, então como uma coisa assim, uma alta magia. E era uma forma de magia, porque o toque, o carinho, o afeto, realmente ele cativa. Elias, a próxima pergunta que nós temos é do Jefferson de Curitiba. Ele diz o seguinte: preciso de uma companheira, mas não sei mais escolher. Só me lasquei, agora tem 3 e não sei com qual poderia ser feliz. Muito bem, Jefferson. Então vamos lá. O problema não são suas companheiras, de forma alguma. Os problemas estão na depressão que você sente já há muitos anos. Ou seja, é muito interessante a gente poder ter alguém para se relacionar realmente, para poder conviver com a gente. Mas você não vai conseguir felicidade enquanto você não tomar consciência que o seu maior problema vem de ordem emocional. E problema de ordem emocional, a gente procura alguém que tenha um conhecimento, que tenha um gabarito aí mesmo próximo de você, para poder trabalhar essas questões de emoção, para você trazer a sua autoestima para cima. Toda vez que você entra num relacionamento, você entra com um menino carente, e é aí que você fica perdido. Você sempre está ali se relacionando com um menino carente. Perceba isso, como aquela pessoa muito carente. Isso, né, como se a sua criança interna estivesse muito carente. Então, isso é importante, precisa ser trabalhado. Não é questão espiritual, é questão psicológica mesmo, e você necessita de trabalhar esse psique. O Elias, para estar falando tudo isso para vocês, precisou trabalhar, e trabalho constantemente minha cabeça. Já pensou como seria? Né? Se eu não me trabalhar, como é que eu vou indicar, vou dar soluções, caminhos? Vou ensinar tudo errado, vou falar coisas horríveis. Então, há necessidade sim de você estar se trabalhando, aprendendo a se gostar mais. No momento eu vou dizer uma coisa, que é o seguinte, porque eu tirei 3 cartas, as 3 cartas mostram que essas pessoas estão na sua vida. Então, para com esse frenesi de ter que escolher, porque elas também são adultas, você não está enganando a ninguém. Tá? Muito que bem. Fique assim no momento, tenha como amigas, né? Uma amizade boa, vá transformando isso, mas busque um elemento de terapia. Mesmo, gente, hoje em dia, pela internet, você tem autoterapia, só você colocar lá no Google, preciso de autoterapia, e você tem de graça. Muitos aconselhamentos maravilhosos. Daí você vai falar, não tenho dinheiro para fazer, como é que eu vou fazer, Elis? Que já seria outra pergunta dele, que eu já vi aqui, não precisa nem tirar carta. Muito bem, existem as faculdades de psicologia que oferecem ali terapia de qualidade. Tá vendo? Que legal, que 10. Então não tem por que não se auxiliar. Olha quanta dica eu dei. Gente, quem estiver me ouvindo pode pegar essas dicas também, não é para ele só não, viu? Então, olha que maravilhoso, né? Então, um grande abraço para você, meu amigo, estou torcendo por você, tá? Muita paz e muita luz. A Deilda, do Rio Grande do Norte, diz o seguinte: as pessoas ao meu redor estão recebendo apoio de um programa da região. Eu vou conseguir receber também esse apoio em dinheiro?
Há algo que eu possa fazer para facilitar esse apoio? Vamos ver então. Olha, existe um bloqueio aí realmente para você nessa questão. E aí, o bloqueio que está havendo, na verdade, é mais legal, é alguma coisa técnica que eu não saberia te dizer ao certo o que é. Alguma falta de documento, alguma questão técnica, enfim. Mas faça o seguinte, isso para abrir mais os seus caminhos, tome um banho com mel mesmo. Pega assim uma água, põe um pouquinho de mel ali na água, e daí você põe um pouco de alfazema. Tome seu banho de higiene e jogue esse banho da cabeça aos pés. Faça 16 banhos seguidos. Tá? Então, um pouquinho de mel, alfazema e água. Toma seu banho de higiene, faça essa mistura e jogue da cabeça aos pés. Tá ok? Na verdade, para te abrir caminho, para que você ganhe dinheiro de alguma outra forma, para que ele apareça, porque existe bloqueio realmente, existe um bloqueio técnico. Eu não saberia te dizer tecnicamente, alguma coisa ligada a documentos ou a número de pessoas que já foram atendidas, alguma coisa assim. Dani de Santo André pergunta: meu namoro e relacionamento com V vai dar certo? Vamos ver então esse V de Vitória. Né? Dá certo por um período, sim. Por um período. Tá? É um amor passageiro, mas dá certo. Eu investiria. Tá? Investiria porque quando a coisa está limpa, tudo dá para investir. Né? Porque você está queimando um karma e aprendendo coisas para realmente se preparar para algo maior. O próximo nome para análise, Elias, é Jennifer. Então vamos a Jennifer, né? A origem do nome é de galês, vem do galês, né? Que é aquela de faces brancas, aquela que tem faces lindas, brancas, aquela que é branca como a neve. É como se fosse a Blanche Fleur, né? Dos contos, né? De Percival. Então, minha amiga, utilize esse nome, que é um nome muito bonito e muito forte, de Jennifer, né? Para brilhar, para ser feliz, para conquistar coisas e utilizar essa pele branca, ou seja, a pele da pureza, ou seja, aprenda sempre a se relacionar com pureza. Tenha sempre pessoas à sua volta que consigam ser puras com você, tá ok? Muita paz e muita luz. A próxima pergunta é de Lúcia, de Rio Grande do Norte. Ela pergunta o seguinte: meu marido ainda fica com a ex? Então vamos lá, né? Olha que a gente já deu bastante dica de magia hoje, hein? Né? Já para eliminar esse problema, que eu digo, bom, no casamento não tem problema o café na calcinha, porque na verdade, se você já beija, se você já está com a pessoa, já está se relacionando, não há mal nenhum, é até um fetiche que pode ser muito interessante. Nos sex shops já são vendidos até a calcinha comestível. Então é muito interessante, às vezes até melhora o relacionamento. Às vezes o que faz a pessoa ficar ciscando fora, tanto o homem quanto a mulher, é de repente o mesmismo. Tá? Então é muito importante sermos francos, sinceros, né? Que você saiba disso. Então vamos ver se fica com a outra pessoa. Existe muita intenção e muita vontade de ficar, mas daí eu já te dei essa dica toda. O que você vai fazer? Você vai utilizar esse encantamento, tá? Que é o quê? Esse encantamento de utilizar coisas, fetiches, de repente um chocolate de uma forma diferente, né? Você, utilizando isso, você vai estar equilibrando aí a tua casa de uma forma melhor e maior, ok? Lícia de Salvador pergunta: como faço para me libertar de uma pessoa do passado? Então vamos lá, e eu já percebi que realmente é uma coisa assim kármica mesmo, né? Olha, minha amiga, então vamos lá, vamos ver como que você faz isso. Bom, é uma coisa kármica. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entender, bom, essa pessoa veio como uma verruga. Imagina que é uma verruga, aquela verruga chata que as pessoas têm, mas elas se acostumam com ela, né? Veja bem a verruga ali da nossa apresentadora aqui do Brasil, a Sato, né? Da Record. Qual é o nome dela mesmo? A nossa japonesa, que estava no Sabrina Pânico. Sato. Sabrina. Então ela sumiu ali a verruga dela e tudo bem. Então, imagine que essa pessoa está ali porque era um karma, tá? Fazendo isso, a partir do momento que você fala, tá, deixa eu aceitar essa pessoa, tá ali, você vai conseguir energias e forças para estar trilhando um outro caminho. Existe uma magia muito boa que você pode fazer também, que é uma magia de velas. Você deve acender 3 velas de 7 dias para essa pessoa, para o anjo de guarda dela, orando e pedindo que a pessoa encontre o caminho de equilíbrio, de paz. Assim, ela vai sair mais facilmente deste caminho, tá ok? Quero mandar um abraço também para a Vanessa Andrade, para a Liane Lucas, para o Emanuel Wilson, para o Denis Trovato, um grande abraço para você, meu amigo, para o Valdiane Freitas, para a Denise Lúmia, para o Fábio Ei, para Manuela Mendes, para o José Antônio Martins de Souza Martins,
para o Wesley Bonatti, para Joyce Andrade, para o Sérgio Aliano, para Silva Menezes, para Antônio Carvalho e também para o Edu Scarfon, que está lá arrepiando, levando a turma dele, fazendo altas magias na Grécia, com fotos lindíssimas. Um grande abraço para você, bruxinho. Tá? Tem o Sérgio Aliano também, a Vanessa Andrade. Muita paz, muita luz a todos, né? A última pergunta, Elias, é da Miriam Schmidt, e ela pergunta o seguinte: fui a um centro, né? E não senti muita firmeza em quem me atendeu. Estou certa? Então vamos lá, minha amiga. Você está certíssima. Por quê? Você tem uma paranormalidade que eu sempre falo aqui, né? Como que é a sua paranormalidade? Você tem o poder, a potencialidade realmente de entrar em contato com espíritos. Porém, o teu mais forte está ligado à tua energia anímica, ou seja, a lidar com energias vivas. Aí é que está o conflito da sua vida. Por isso que você está sempre com problemas. As cartas que saíram para esse local que você foi é a carta do diabo e das cobras. Precisa te falar mais alguma coisa? Não, né, minha amiga? Então você usa aquele tijolinho esperto que eu te ensinei ali, aquele voodoo assim, né? Que é um trabalho de voodoo. Você vai proteger a sua casa, vai se proteger, vai abrir os seus caminhos também. Quando eu falo aqui, gente, percebam sempre que o Elias é aquilo que eu estou colocando aí, tá? Sem falsetas, sem falsear, tá? Paranormal, né? Metafísico, psicoterapeuta, é tudo isso que eu sou de fato, e aqui eu estou com isso. Tudo bem, eu sou jornalista também, já escrevi, isso é outra coisa, mas aqui com vocês, o Elias é o paranormal, tá ok? Consultor em metafísica, né? E consultor holístico, ou seja, porque estou vendo vários ângulos diferentes, mas para isso é porque existem vários outros conhecimentos. E o que acontece principalmente, sabe, Jorge, com essa minha amiga, eu tinha muita vontade ali de conhecê-la pessoalmente, porém estamos com uma distância grande, é que ela tem essa paranormalidade grande e deve busque aí uma escola onde se proponham a trabalhar a paraciência, a parapsicologia ou energias parapsíquicas. Né? Dentro de religiosidade, sempre vão te levar para este ou aquele caminho, minha amiga. Olha, quero mandar um abraço para o Silva Leite, o comunicador Silva Leite, para o Victor Anjos, para a Kátia Zen, para a Cacau Doenhas, para o Fábio Bispo, para a Margarida Bispo, para a Monalisa Laura, para a Elaine Muniz, para o Renan Saraiva, para o Cleiton Silva, para a Instituição Despertar do Conhecimento, para a Aline Lucas, para a Natália Fernandes, para a Simone Isqueira, para Giovanni Silva, para Cris Amaral. Daqui a pouquinho não, vai ser agora no próximo programa, né, que eu vou mandar mais beijo. Lembrando que amanhã, às 19 horas, tem a reprise do programa. E antes então de fecharmos, eu quero falar um pouquinho mais sobre essas forças ocultas. Quando falamos de forças ocultas, temos que pensar nas forças ocultas da paraciência, no indivíduo paranormal, que já falei. Mas temos que pensar também no indivíduo que utiliza as ciências, o conhecimento que foi, como já expliquei no começo do programa, que foi sendo ameliado, né, que foi sendo guardado por diversas gerações. E através desse conhecimento ele conhece vibrações, mantras, formas de falar, nomes secretos, pentáculos, ou seja, desenhos, pentagramas, que vão evocar determinadas forças, ou forças angélicas ou arcangélicas, ou mesmo forças encantadas, encantatórias, elementais, gnomos, ou outras forças também, né, que são do lado mais negro, né, forças primordiais de anjos negros. Dentro desse contexto todo, então temos indivíduos que têm o poder de licantropia, ou seja, até dei o exemplo de indivíduos que, como o maníaco do parque, que disse, olha, algo me dominava e eu tinha que morder. Perceba que ele atacava mordendo, porque ele sentia um animal. Existem diversos grupos pelo mundo que desenvolvem um trabalho de ligação com o poder ancestral do animal para se transformar ou para adquirir o psique do animal. Né? Na África tem, ali se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem o homem-leopardo, né, o chita, e diversas outras regiões, também existe na Europa, o lobisomem da Europa, né, o homem-lobo, e diversas outras regiões. Então, entendam bem, a bruxa era aquela grande mistura de cientista, terapeuta, de psicóloga, de uma série de coisas do passado, que utilizava seu poder para se conectar com todas as forças do universo, e assim o mago também.
dentro dessa questão de forças ocultas, temos as almas, os espíritos, que hoje estão aí. As imagens filmadas, vocês podem ver através do YouTube, todos os dias, câmeras pegando vultos, pegando entidades, espíritos, pegando acidentes no qual aparece o vulto saindo ali na hora, né, ou o vulto do lado, e outros mostrando luzes. Então, é realmente incrível. Então, diante dos seus olhos, muitas pessoas, Jorge, eles veem espíritos, porém, não sabe se você pensa que, de repente, passou um vulto ali, mas era um cansaço da vista. A câmera não, a câmera filmou, ela não vai racionalizar. E isso é muito legal, é muito bom. Então, antes de encerrar o programa, eu quero os seus pareceres, Jorge. Elias, só tem um último nome para análise, que é Natiele, desculpa. Então, que vem do latim, né? Aquela que vem de dia do nascimento. Também muito ligado a Natália. E assim, ao dia do evento. É aquela que é abençoada pelo dia do nascimento. Então, um grande abraço às Natieles, e principalmente às Natieles lá de Fernandópolis, que conheci. Um grande beijo, muita paz e muita luz, né? Quando a gente fala de bruxos e bruxas, é claro que a gente sempre vai lembrar do Conto de Fadas, que é o nosso primeiro contato com esse mundo imaginário, com esse imaginário coletivo, né? E é claro que na literatura a gente vai ter vários nomes para essas bruxas, como a gente já falou da Morgana, a gente não falou aqui, mas tem a Jennifer, a gente tem a Brida, que é famosíssima por Paulo Coelho, tem a Bruxa de Évora. Então, conhecer essas bruxas não é ser bruxo, mas faz parte, né, do imaginário, né? Lembrando que a nossa busca é todo dia, diário. Se para mim ser uma pessoa melhor eu vou ter que encantar o outro e me encantar com o outro, por que não fazê-lo? Mas pro bem. E lembrando, gente, que os conhecimentos de cosmecêutica, de cosméticos, né? Isso eram utilizados por grandes sacerdotisas, grandes feiticeiras do passado. Né? Cleópatra, ela tinha lá os seus vários magos e feiticeiros que moíam o lápis lazuli, principalmente para dar a cor azulada de cima dos olhos. Né? Então, isso era tido como um poder de encantamento. E assim, ela conquistou Roma, conquistou Marco Antônio, né? E também Júlio César. Então, veja, é um poder muito grande de encantamento. Você falou alguma coisa, Jorge? Da Cleópatra, o grande encantamento dela, quando ela queria chamar o Júlio César para o Egito, ela mandava abrir barris de óleo de rosa. E toda vez que ela recebia ele dentro do seu quarto, ela mandava cobrir o chão de pétalas de rosa. Sim, o Egito, na verdade, o Egito antigo, ele era muito avançado, né? Então existiam os incensos para espantar os insetos, a higiene era muito importante, tanto que um faraó conseguia viver até 80, 85 anos, enquanto uma pessoa comum vivia seus 30 anos. Né? Já um escriba chegava aos 50 e pouquinhos anos, porque estava ali oferecendo trabalho dentro do templo. Então, percebam, isso tudo, na verdade, faz parte desse contexto, dessas forças ocultas. A mulher, de repente, ela é uma grande encantadora, é uma grande fada, ou uma grande maga, ou uma grande bruxinha do bem, quando ela chega diante do espelho e tira ali o excesso, de repente, de pelosidade das sobrancelhas, quando coloca aquele batom e rejuvenesce a pele, de repente, com a sua base, com o seu pó de arroz. O que você está fazendo? É como se você estivesse fazendo uma magia de transformação para encantar. Quando você coloca aquele perfume que todo mundo fala, que delícia, que perfume sedutor, ou seja, você está se destacando no meio. Né? Então, esses atributos de encantamento, de magia, eles eram muito utilizados no passado. Quantas e quantas mulheres não morreram na Idade Média por estarem extraindo a essência da laranja, né? A flor da laranjeira. Exatamente, imagine a Idade Média na Europa, a dificuldade de higiene, como era então, que vocês já ouviram falar, né? Não existia asepsia, muitas pessoas morriam com diversas doenças. Imagine aquela mulher de repente com um cheiro de flor de laranjeira. Né? Era uma mulher que se destacava demais. Na Idade Média, as mulheres mais ricas compravam flores de sacerdotisas, de bruxas, de magistas, né? Que colhiam no campo. Elas então faziam uma trouxinha e colocavam debaixo da armação das saias para exalarem aquele cheiro. Então, observem como tudo isso é uma atribuição de magia. Um dia toda magia será chamada de ciência, será pura e simplesmente ciência. A cada vez em que evoluímos, o que era superstição, o que era mágico, se torna científico. Então, os poderes ocultos, eles só são ocultos até o momento em que ainda não foram revelados.
tá ok? Então não tenham medo dos poderes ocultos, desde que vocês estejam linkados na abordagem do Elias, tá ok? Então vejam, os poderes ocultos, aquilo que era oculto, de repente pela ciência é trazido à baila como um processo natural, normal. Por isso hoje todos nós vivemos muito mais, porque aprendemos a comer, a nos alimentar, a ter asepsia, a ter higiene, que era uma coisa do Merlin. O Merlin inventou o sabão, né? Tem um mito que diz que ele inventou um sabão, e quando viram Merlin tomando um banho ali cheio de espuma, ficaram assim horrorizados. E isso realmente faz a longevidade acontecer. Então por hoje é só. Muita paz, muita luz.